Hipócritas. Diz Jesus para os fariseus que estavam ensinando preceitos de homens em lugar do mandamento de Deus. Quem são os hipócritas de hoje em dia, que preferem guardar os ensinamentos humanos e colocam a lei de Deus de lado? Eu sou o pastor Diego Elias Neumann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e estamos em mais um momento que queremos meditar na palavra do nosso Deus. E se você gostar dessa mensagem de hoje, eu peço que você não se esqueça de deixar aqui o seu like. Vamos então à reflexão de hoje. Estimados em Cristo, das palavras do evangelista Marcos, no capítulo 7, gostaríamos de destacar para o texto de hoje o versículo de número 6 e o versículo de número 7, onde está escrito assim: Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Que o Espírito do nosso Deus nos ilumine no meditar dessas suas santas palavras. Amém. Podem sentar. Hipócritas. Hipócritas, diz Jesus. Vocês sabem o que é um hipócrita? Vocês sabem o que significa hipocrisia? Vocês são hipócritas? Espero que não. Espero que não. Hipócrita é uma palavra muito forte aqui, utilizada por Jesus, pois Jesus, ele anuncia algo que já existia naquela época, hoje a gente ainda vê bastante, a hipocrisia, os hipócritas. Mas o que é isso? Hipócrita simplesmente é todo aquele que diz ou faz algo daquilo que diferente daquilo que diz, que fala alguma coisa, mas vive outra bem diferente. Hipocrisia também pode ser sinônimo de falsidade, de fingimento. É como se uma pessoa ela vivesse de um jeito perante as pessoas, mas de um jeito bem diferente quando ninguém está vendo. É como se, digamos assim, a pessoa viesse para a igreja e recebesse a palavra de Deus, e aqui ela cantasse, ela louvasse a Deus, mas quando saísse para a porta fora da igreja, ela vivesse uma vida completamente diferente, longe de Deus. Esta hipocrisia existe muito na nossa sociedade. Posso dar um outro exemplo. Aconteceu muito no ano passado, neste ano também, de diversas pessoas, vamos dizer assim, diversos famosos, atores, atrizes, cantores, não preciso citar nome, mas os noticiários mostram, diversos famosos dizendo com todas as letras: fique em casa, use máscara, passe álcool gel nas suas mãos, limpe bem as suas mãos, use máscara e fique em casa, não saia. E estes mesmos, algum tempo depois, eram pegos em flagrante
em festas, em conglomerados, em multidão de gente, ninguém utilizando máscara. Isso é hipocrisia. É falar uma coisa e viver uma vida completamente diferente daquilo que se diz, se fala, se prega. E Jesus, então, aqui no texto de hoje, ele denuncia e diz para os fariseus que eles eram hipócritas. Mas antes de vermos o porquê disso, precisamos olhar para o contexto aqui deste texto. No texto do Evangelho de hoje mostra que os discípulos de Jesus, eles se alimentavam sem lavarem as suas mãos, como o grupo dos fariseus e dos escribas faziam. Lembramos que este grupo dos fariseus e dos escribas eram grupos que cumpriam com todo rigor, podemos dizer assim, as leis e as ordenanças criadas pelos próprios fariseus, pelos próprios escribas, chamadas aqui de doutrinas, preceitos de homens por Jesus. E dentre essas doutrinas e preceitos de homens estava a questão de eles lavarem muito bem as suas mãos antes das refeições. E aí então eles chegam para Jesus e dizem como que os seus discípulos, eles não lavam, não purificam muito bem as suas mãos antes das refeições como nós fazemos. E aí então, Jesus, ele mostra para eles, acusa eles da hipocrisia que eles estavam vivendo. Seguindo preceitos e tradições de seres humanos, em vez de seguirem os ensinamentos e os mandamentos de Deus. Diversas vezes este grupo dos fariseus, eles foram acusados por Jesus disso. De por trás, viverem uma vida completamente daquela que eles mesmos pregavam e anunciavam. E aí então Jesus chama eles de hipócritas, dizendo que eles, como estava escrito lá no livro do profeta Isaías, e como nós lemos antes no texto de Isaías, no capítulo 29, Jesus então pega este texto e diz: vocês, este povo, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens, diz aqui Jesus. Eles preferiam guardar o ensinamento dos seres humanos, a tradição dos homens, do que viverem no mandamento de Deus. Viverem segundo a lei de Deus. Os mandamentos que ele enviou lá para Moisés, que Deus mandou para Moisés, e está escrito lá em Êxodo, no capítulo 20. E aí então Jesus pega um destes mandamentos e exemplifica então para os fariseus aonde estava apenas uma das hipocrisias que eles estavam vivendo. Jesus pega o quarto mandamento. O que diz o quarto mandamento? Vamos ver se vocês são bons de instrução. Honra. Isso, honra teu pai e a tua mãe para que vivas muito bem, vivas muito tempo sobre a terra. Honra teu pai e a tua mãe, diz Jesus. E aquele que não honrar o seu pai e a sua mãe, como diz aqui, também é passível de morte. Vejam, tão sério e importante é este mandamento. Porém, aonde estava a hipocrisia dos fariseus com relação a isso? Aqui acusada por Jesus. Jesus diz o seguinte: negligenciando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição dos homens,
Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Em outras palavras, o que isso aqui quer dizer? Vamos facilitar aqui neste texto. Os escribas diziam, os fariseus diziam o seguinte, que se eles trouxessem uma oferta para Deus, esta oferta, ela não precisa, com esta oferta, se você trouxesse a oferta para Deus, você não precisaria mais ajudar os seus pais, caso eles estivessem passando por alguma necessidade. Vamos dizer, suponhamos, tá? É uma suposição, que eu tivesse R$100 e todos os meses eu levasse os meus R$100 como oferta para a igreja. Então eu já tenho isto como uma oferta. Todos os meses eu vou no culto e eu oferto estes R$100 para a igreja. E aí meus pais estivessem passando por algum problema e estivessem precisando de alguma ajuda. Os fariseus simplesmente diziam: não, eu não vou dar estes R$100 para os meus pais, porque estes R$100 eu já oferto para Deus, então é como se eu estivesse, vamos dizer assim, ofertando indiretamente para os meus pais. Era isso que eles faziam. Porém, aí que Jesus pega eles, então, na hipocrisia. Por quê? Porque a gente deve ofertar para Deus? Deve. Mas a gente também deve ajudar os nossos pais. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. E era isso que eles estavam querendo fazer. Estavam querendo, vamos dizer assim, como o brasileiro diria, dar aquele famoso jeitinho brasileiro para resolver a sua situação. E assim, muitas das vezes, eles não ofertavam nem aquele dinheiro e muito menos ajudavam os seus pais. E aí Jesus pega eles nesta hipocrisia. Nesta vida fingida, nesta vida falsa que eles viviam. Seguindo, como diz Jesus, esta tradição e tantas outras coisas semelhantes, que impediam eles muitas vezes de realmente cumprir os mandamentos de Deus. Viviam uma vida de hipocrisia. Pela frente era uma coisa, talvez pela sociedade era uma coisa, mas por trás era completamente diferente. Não seguiam os mandamentos de Deus e seguiam os seus próprios ensinamentos. Essa hipocrisia deles ainda hoje atinge muitas pessoas. E como eu disse e perguntei antes, quem de vocês aqui é hipócrita? Ninguém respondeu, né? Mas na realidade todos nós somos. Todos nós, inclusive eu, o pastor, todos nós somos hipócritas. Por quê? Porque todos nós pecamos. Todos nós muitas vezes seguimos ensinamentos humanos e nos desviamos do caminho de Deus. Lá no Salmo 14, que nós lemos antes, diz que não há uma só pessoa que faça o bem. Todos, diz lá, se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há nenhuma só pessoa que faça o bem, não há nenhum sequer. Quem são os hipócritas? Nós somos hipócritas. Porque infelizmente nós não conseguimos cumprir a lei de Deus como deveríamos cumprir. Nós caímos também nas tradições humanas, nos ensinamentos das pessoas. Muitas vezes preferimos as coisas daqui
do que seguir no caminho de Deus. Porém, isso não deve cegar a gente agora e dizer, não, agora eu vou tentar seguir perfeitamente 100% os mandamentos e os caminhos do Senhor para viver uma vida 100% pura, para não ser mais hipócrita. Engano de vocês se vocês pensam assim, porque era isso que os fariseus pensavam. Eles achavam que eles cumpriam a lei 100%, mas não era assim. E aí Jesus denuncia isso. Os fariseus achavam que eram os bons, que não precisavam do perdão, que não precisavam se arrepender, porque eles se achavam os santos, os sãos. E aí num outro episódio, Jesus denuncia isso novamente, quando Jesus ele come com pecadores, com publicanos, e novamente este grupo dos fariseus chega para Jesus e diz assim, como que você come com pecadores, com publicanos, com essas pessoas de baixa fama? E aí Jesus diz, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Os doentes precisam de médico. E nós, todos nós, somos doentes com a doença do pecado. E precisamos do médico Jesus Cristo, que traz a cura para o nosso pecado, que traz o perdão, que nos perdoa mesmo com a nossa hipocrisia de vivermos muitas vezes errado. Porque, infelizmente, é assim, a gente muitas vezes não ama a Deus como deveria e não ama o nosso próximo. Assim a gente canta, né? Cantou antes no hino Amarás. A gente deve amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e ao próximo como a nós mesmos. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu. Porém, a gente sabe que nós não vivemos assim como deveríamos. E por isso precisamos lembrar que nós temos um médico que nos dá uma receita, muitas vezes amarga para nós. Um remédio amargo, mas eficiente. O remédio do arrependimento e do perdão. Um gosto amargo, como o sangue vertido de Jesus lá na cruz, mas que nos traz a cura completa para este mal. Um mal muito grande, o fingimento, a maldade, a hipocrisia é muito grande no nosso mundo. Há muitas pessoas hoje que pensam que não fazem nada de errado, que pensam que cumprem os mandamentos de Deus perfeitamente. Vou citar somente um exemplo. O 5º mandamento, não matar. Não matarás. Alguém de vocês já matou outra pessoa? Não. Então eu nunca caí neste mandamento, eu nunca matei ninguém, eu nunca desobedeci o mandamento de Deus. Porém, se você faz qualquer maldade, se você fala alguma coisa para outra, alguma coisa de mal para outra pessoa, você já pecou contra este mandamento. E você mesmo, às vezes, quando você peca contra a sua própria saúde, quando você vai além dos limites do seu corpo, fazendo mal para a sua saúde, comendo demais, bebendo demais, e tantos outros vícios que muitas vezes as pessoas têm e não cuidam da sua saúde, vocês também estão pecando contra o 5º mandamento. Ou seja, é hipocrisia a gente dizer que não peca contra Deus. Seja com qualquer dos mandamentos. Nós somos pecadores e por isso precisamos nos humilhar perante Jesus, perante a sua cruz, com humildade chegar perante Deus e confessar os nossos pecados e pedir perdão a Ele. Não fazer como os fariseus faziam, se achavam as pessoas boas, mas não viviam assim. Que a gente possa
sim, viver uma vida correta, seguindo os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus, mas viver uma vida alegre, uma vida de paz, uma vida de amor para com Deus e para com o nosso próximo. Que Deus assim abençoe cada um de nós, né? Mesmo dentro disso, mesmo dentro dessa hipocrisia, a viver uma vida sim, honesta, uma vida verdadeira, né? Que procura, como diz no texto de Isaías, não honrar somente com os lábios a Deus, mas levar isso para dentro do seu coração. Honre, adore a Deus verdadeiramente. Cumpra os seus mandamentos com seu coração. E que Deus assim guie vocês neste caminho. O caminho de Jesus Cristo, aquele que morreu para nos perdoar, para nos salvar dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, querido irmão, se você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça de aqui embaixo deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem e também, se você puder, compartilhar essa mensagem com outras pessoas, nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, enfim, no lugar onde você desejar, assim, para que mais pessoas venham também a receber esta mensagem que fala da palavra do nosso Deus. Tenham todos uma ótima semana.